E aí, pessoas, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e eu, juntamente com Emanuele Brito, organizamos o Por Mais Simples Que Seja, o canal que vocês estão visitando agora. Para facilitar a nossa comunicação, eu gostaria de pedir para que você deixe o seu like para que a gente possa nos estender para mais pessoas e, para além disso, se inscreva para que você possa acompanhar as novidades do canal. E hoje, especialmente, eu vou estar falando sobre como é que a vulnerabilidade pode nos auxiliar no nosso estilo de vida. Como é que a vulnerabilidade se volta para o nosso eu para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades intersociais. Então, fica ligado que eu vou começar falando da questão da experiência. Fernando, experiência é aquilo que você ganha nos jogos? Fernando, o que é experiência? Experiência é tudo aquilo que a gente vive ou aprende na nossa vida. Então é legal a gente poder destacar que existem dois tipos de experiência. Existe aquela experiência que a gente vive na nossa vida, ou seja, naquela experiência, aquele saborear de uma comida, nadar, correr, entre outras coisas, como a gente se sente com isso. E existe aquela experiência que nos é passada pelas diferentes gerações que a gente vive. Então, essas experiências são aquelas experiências que a gente vai ouvir dos nossos pais, entre outras coisas, como não bota o dedo na tomada, ou então é melhor você fazer isso para manter o uso de algum objeto e afins. O legal da gente poder falar sobre essa experiência é que a gente vai começar a poder destacar e pensar um pouco na vulnerabilidade que a Brené Brown traz. Então, pensando nessa vulnerabilidade, o primeiro tópico que eu queria falar com vocês era os impedimentos dessa vulnerabilidade. Fernando, mas que impedimentos são esses, né? Em primeiro lugar, a gente faz parte de uma sociedade que tem muitas críticas, entre outras coisas. E muitas vezes, pela vergonha, a gente pode não se sentir à vontade de colocar nossas ideias em jogo, nos expor para outras pessoas. Por quê? Porque estamos sucintos a críticas. Diante disso, a gente tem um encolhimento, ou seja, a gente dá aquela amufinada na nossa vida que não é tão agradável assim para que a gente possa viver de forma consciente e de forma ativa. Então, quando eu falo de impedimentos, eu estou falando tudo aquilo que pode nos subtrair liberdade. Tudo aquilo que vai fazer com que a nossa vulnerabilidade deixe de ser vivida e a gente deixe de experienciar as coisas de uma forma mais completa, de uma forma que a gente possa viver e realmente aprender com aquilo, sem preconceitos, mas também com o fruir, né? Aquele degustar de cada coisa que a gente faz. Então, quando eu falo desses impedimentos, é importante a gente perceber tudo aquilo que a gente está vendo, ou então ouvindo, ou aquilo que a gente pensa de uma forma que, eu não posso falar isso porque eu vou magoar outra pessoa. Mas vai magoar mesmo? Existe outra forma de dizer isso que você está pretendendo falar? É sempre interessante que toda vez que você reconhecer algum impedimento, você possa ter a liberdade de pensar em como superá-lo. Porque a partir da sua decisão, você vai podendo transformar as relações onde você está. E para além disso, como a gente está falando de alguns impedimentos que são relacionados à vergonha, você vai sair de um local onde você se põe como um expoente vulnerável e vai poder se apresentar como uma pessoa, né, que está se relacionando com outra, está no mesmo patamar que a outra. E essa simbologia de igualdade, essa consciência de igualdade, ela é muito interessante para quê? Para que a gente possa quebrar as barreiras de qualquer preconceito, ou de vergonha, ou de qualquer outra coisa, e poder nos comunicar de forma direta com o outro. Tendo essa liberdade, a gente vai começando a cultivar o nosso reconhecimento. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o nosso passado e começar a ver tudo aquilo que a gente foi construindo com o tempo. Para a gente poder olhar para essa vergonha e começar a reconhecê-la, não mais como aquilo que vai nos impedir de viver novas experiências, mas como aquilo que pode nos trazer uma consciência melhor de quem nós somos. Então a gente começa a olhar para o passado e começa a reconhecer. Eu não sei se vocês já assistiram, tem um lançamento novo agora do Netflix chamado The Old Guard. É um filme de ação e tudo mais bem interessante, onde os personagens, eles
não têm consciência do que eles estão fazendo de bem para a sociedade. Então eles procuram fazer o bem, mas se sentem culpados por não verem as mudanças que eles almejavam de uma forma instantânea. Tipo, nós tomamos essa ação e essa ação agora fez o mundo mudar. Não, não é desse jeito. Eles muitas vezes tomavam ações e a partir de outras gerações é que se viu o resultado daquela primeira ação deles. Então é legal a gente poder ter essa liberdade de pensar e aprender com as nossas experiências dessa forma, olhando para o passado e reconhecendo a cascata de mudanças que veio a partir de cada decisão. A gente tem essa liberdade e, mais do que isso, a gente precisa fruir disso para viver de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais leve, interagindo com as outras pessoas de forma mais interessante. Fernando, o reconhecimento, ele vai fazer com que eu olhe para a minha história, que eu veja os meus valores, veja onde é que eu cheguei, veja todas essas coisas. Mas para que ele serve? Né? O reconhecimento, ele também vai estar ligado à autoestima, ou seja, aquele valor que você reconhece em você, aqueles valores que você pode reconhecer e que você os utilizou e utiliza para o seu dia a dia. Alguns desses valores tendem a ser esquecidos por conta da nossa vivência no automático, porque o nosso dia a dia muitas vezes é rápido, é dinâmico demais para que a gente possa pensar em cada decisão. E eu não nego, é difícil a gente viver pensando em cada coisa do nosso dia? Não é difícil, é exigente, mas não perca essa liberdade, porque a partir dela você pode escolher caminhos que vão estar mais relacionados ao seu futuro do que frisados em experiências ruins do passado. E isso é uma grande forma de você utilizar a sua liberdade, certinho? Por último, deixa eu olhar aqui e pronto. É importante você, através desse passado, através desse reconhecimento da estima, do que você estima em você, você vai começar a modificar a sua forma de se relacionar com as outras pessoas. Por quê? Porque dessa forma você começa a compreender melhor a sua liberdade, compreender até onde vai a sua liberdade e até onde vem a liberdade do outro. Você vai poder setar, preparar limites e defini-los de uma forma a não se sentir ofendido por aquilo que o outro traz, e caso você se sinta ofendido, você poder levar ao outro aquilo que o afeta, aquilo que faz com que você não se sinta bem com ele. Caso você se sinta bem com alguma coisa, vai retirar, vai extrair aquela vergonha que você sente de falar para as pessoas aquilo que você percebe de bom nelas, aquilo que você admira naquela pessoa. E, gente, admiração e percepção dos aspectos positivos não são coisas que a gente precisa esconder. É claro que existem alguns detalhes em meio a isso. Existem algumas coisas que são positivas e que nós vamos considerar como positivos, mas que nem sempre são positivas para outras pessoas. Então, sempre fique atento ao que está sendo colocado na relação. Quando você estiver dialogando com outra pessoa e for pensar em colocar algum assunto ou algum tópico, veja sobre o que vocês estão conversando e como aquela pessoa está naquele momento. Se ela precisa mais do seu auxílio e se você pode dar esse auxílio, auxilie. Se você precisa ser mais ouvido, peça por essa atenção. Isso não é mendigar, isso não é uma coisa digna de vergonha, mas sim é uma necessidade que a gente tem de se comunicar, de construir relações e pensar de forma diferente, certinho? Então, pessoal, eu falei um pouco hoje sobre a vulnerabilidade para nós mesmos, como a vulnerabilidade pode nos auxiliar em diferentes relações e, para além disso, ela pode facilitar o acolhimento de nós mesmos, pois reconhecer as nossas fraquezas também depende da nossa vulnerabilidade. Então, pensando em quais são os nossos pontos positivos, quais são os nossos pontos a melhorar, a gente pode começar a pensar que escolhas iremos fazer para o futuro de uma forma mais consciente e livre. Fechando o nosso vídeo, eu queria agradecer a participação de todos vocês que ficaram até aqui e em breve a gente vai trazer mais novidades para vocês. O manual de... esqueci. Pronto, lembrei agora.
O Manual de Vulnerabilidade da Quarentena, ele se encerra em meados de julho. Então, depois a gente vai estar começando o Manual da Criatividade, para que a gente possa expandir a nossa mente para novos projetos. E a gente se vê aqui daqui a 15 dias, porque na próxima semana ou no próximo vídeo, a Emanuele vai estar falando com vocês de novo. Então, a gente se vê em breve. Qualquer coisa, é só procurar a gente no nosso Instagram ou enviar um e-mail para o nosso Por Mais Simples Que Seja. Um grande abraço, pessoal. Fui!